Imagine que você está casada, no caso as mulheres, tá? E seu casamento está uma monotonia, né? Seu marido viaja, vai vender produtos, nessa viagem ele demora, você trabalha no escritório também, uma vida monótona, pacata demais. E aí você começa a ter um caso com um vendedor de carros que na verdade é um agente secreto. Uau, que espetacular, né? Só que seu marido também é um agente secreto e você não sabe disso, porque ele guarda esse segredo a 7, 10, 15 chaves. Tá armada a confusão e essa é a premissa desse filme fantástico que eu adoro demais. Logicamente tem a produção e direção do James Cameron, que é True Lies. Depois da vinheta, nossa singela homenagem a esse gigantesco e extraordinário filme. How'd it go at the convention, honey? You were the big hit of the show. It's fantastic. I love the computer business. For 15 years, Harry Tasker's been leading a double life. Mr. President, one of our best men is inside. Transmitting. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta, outra vez, com mais um filme aqui no nosso canal. Desta feita no nosso quadro, um filme chamado True Lies. Pois é, eu tô muito emocionado porque eu adoro esse filme. Quando ele foi lançado no cinema, eu vi acho que mais de umas 5, 8, 10 vezes consecutivas, porque é daqueles filmes inesquecíveis, junta ação, comédia, muita porradaria, muito bem coreografada, tomadas fantásticas, uma produção literalmente magistral. E claro, tem a presença do nosso querido Arnold Schwarzenegger, a nossa amada Jamie Lee Curtis, a eterna irmã daquele personagem de Halloween, né? E também a batuta magistral do James Cameron, claro, por que não? E por conta dessa história maravilhosa, como nós contamos no início, o Arnold Schwarzenegger vive um personagem, o Harry, que é um agente secreto. A esposa não sabe, a família não sabe, ele é casado, tem uma filha e eles não sabem dessa vida dupla. Para eles, a sua família, ele é nada mais, nada menos que um vendedor de computadores. E aí ele parte para viver aventuras fantásticas, salvando sempre o mundo e os Estados Unidos principalmente. E a mulher não está sabendo de nada, até que por uma ironia do destino, ela começa a ter um caso para sair da monotonia do seu casamento com o vendedor de carros, que se passa como se fosse um agente secreto. Acontece uma situação em que Arnold Schwarzenegger, o seu personagem Harry, tem que tomar a frente dessa situação. É aquela cena que ele está perseguindo uns marginais, uns terroristas, pega um cavalo, né, e tal. Então essa ação que ele tem é tomada como se fosse algo que ninguém sabe quem foi aquele personagem. E o personagem do carro, né, do vendedor de carros velhos, novos e usados, que é interpretado pelo Bill Paxton, também magistral, assume a responsabilidade para a esposa do Harry, a Ellen, dizendo que foi ele que tomou aquela ação. Está armada toda a confusão e o mais interessante é quando o Harry desconfia que ela está traindo ele e começa a perseguir a esposa, descobre quem é o cara que está se passando por um espião e, enfim, o filme é muito divertido, grandes atuações e a gente começa, evidentemente, né, para dar início a esse pontapé sobre esse gigantesco filme, dividimos em alguns tópicos que eu quero justamente levar para vocês. E o nosso primeiro tópico é esse, que é um remake de um filme francês. Exatamente. Pouca gente sabe, mas True Lies é um remake do filme francês La Totale, lançado em 1991, dirigido por Claude Zidi. A ideia central já estava ali. O homem comum que vive uma vida dupla como espião, enquanto a esposa nem imagina a verdade. James Cameron assistiu ao filme, adorou a premissa, mas pensou, dá para fazer algo muito maior com isso. E quando Cameron diz maior, você já sabe o que esperar. Muita explosão, helicóptero, perseguição insana, jatos e um orçamento gigantesco.
gigantesco. Bater o olhar em um filme, no caso francês aqui, como foi citado, já é normal dos diretores norte-americanos. Temos também um remake de A Profissional, né? É A Profissional, Edson? Eu acho que é A Profissional, que também é baseado no filme francês, e o norte-americano resolveu fazer também a sua Profissional. Normalmente eles exageram um pouco nessas produções, e aqui James Cameron também não fez diferente. Caprichou muito, um orçamento estupendo, que é exatamente o nosso segundo tópico. Vamos falar sobre o orçamento, um dos mais altos da sua época. Segura essa. True Lies custou aproximadamente 120 milhões de dólares, o que fez dele o primeiro filme de ação da história a ultrapassar a marca dos 100 milhões. No caso de orçamento. Na época isso era tão absurdo que a mídia ficou em choque. Alguns jornais diziam que Cameron estava louco, outros garantiam que o filme seria um desastre financeiro. Mas a gente sabe como essa história terminou. É claro que o que garantiu esses 100 milhões, esses 120 milhões de dólares, era o que o nosso querido Cameron já tinha sido feito, já vinha fazendo, já tinha sido feito, né? Como é que é mesmo, Edson? Já tinha feito anteriormente com os dois Exterminadores do Futuro. Dois grandes filmes que caíram na graça do público, e isso deu a ele moral suficiente para que ele tivesse, assim, a autoridade de pedir esse orçamento e garantir que esse orçamento fosse liberado, e a produção foi espetacular. Por mais que a crítica, né, especializada, a imprensa, torcesse o nariz, o cara levou a sério tudo o que ele fez, plantou aquela semente, criou um gigantesco filme, e o sucesso de bilheteria foi iminente, ninguém pôde duvidar disso. Por isso que a gente entra na próxima questão, que é justamente a bilheteria. Cameron rindo por último. Quando chegou aos cinemas em 1994, True Lies fez cerca de 378 milhões de dólares no mundo todo. Isso colocou o filme entre os maiores sucessos daquele ano e consolidou ainda mais a parceria Cameron e Schwarzenegger como a máquina de bilheteria depois dos dois Exterminador do Futuro. Olha, time que se ganha não se mexe. Quando o Cameron assumiu a batuta, né, lançou o Exterminador do Futuro, o primeiro filme grande sucesso, uma história muito forte, o segundo filme melhor ainda, com efeitos especiais, e o James Cameron é desses diretores que gosta de gastar. Mas geralmente no que ele gasta, no que ele põe a mão, que ele também é considerado um Midas, no que ele toca se transforma em ouro. Haja vista todos os seus filmes, a gente pode citar aqui, além do Exterminador do Futuro, a gente pode citar aqui o próprio Titanic, né, grandioso, 11 Oscars o filme levou, o próprio agora True Lies também, agora não, o próprio True Lies que a gente está comentando aqui. Então a gente percebe que o gigantismo desse grande diretor é algo que foge do controle até mesmo dele, porque eles têm uma meta, ele tem um objetivo, vai lá, desafia a tecnologia e faz, provando que a idade não tem questões de você produzir, seja novo ou idoso, como ele já está com mais de 70 anos, o mais importante é manter firme e forte as suas decisões. E aí a gente entra no nosso próximo tópico, quinto tópico, bastidores da produção. Aqui os bastidores são tão loucos quanto o próprio filme. James Cameron faz questão de rodar muitas cenas sem CGI, apostando pesado em efeitos práticos. A perseguição a cavalo em cima do arranha-céu, aquilo foi rodado com estruturas reais, nada de tela verde barata não. O voo daquele supersônico, naquele avião sônico, né, no clímax do filme, envolveu uma combinação de miniaturas gigantescas, vê se pode, né? Sets construídos especialmente e até um avião daquele porte verdadeiro, emprestado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger sofreu um acidente leve durante uma cena de ação quando o cavalo se assustou. Mas é lógico, ele levantou e disse, vamos filmar de novo. Jamie Lee Curtis fez sozinha a cena em que fica pendurada no helicóptero, segurada apenas por um cabo e por um dublê de segurança. Quando Cameron perguntou se ela topava fazer a cena, ela respondeu, claro, só se você estiver atrás da câmera. Ele foi e a cena entrou no filme. Olha, uma outra curiosidade é que essa cena foi filmada no dia do aniversário da Jamie Lee Curtis. Então ela se deu um presente muito grande, se arriscando, né? Como vocês podem observar, lembrar, ela está pendurada mesmo. Ela sai de uma limusine que estava
descontrolada naquela ponte que foi destruída, né? Quem viu o filme lá lembra disso, foi todo destruído, estava perto para cair no precipício. Ela troca ali uns socos, uns supapos com a femme fatale, vivida pela tia Carreira, que seria o segundo par romântico do Schwarzenegger, e aí ela elimina essa oponente e fica na abertura do teto solar, desesperado. Harry, me socorre aqui, a ponte quebrou. Aí ele pega ela sai. É uma cena belíssima. Eu não sabia que ela mesma tinha feito isso. Quando eu li, fiquei sabendo, fiquei mais impressionado ainda, porque é uma cena literalmente real, vivida por essa grande atriz, hein? Vale a pena aí parabenizá-la, né, por esse esforço magnífico, muito arriscado, apesar de todas as questões de segurança que envolveram nessa grande cena fantástica. Vamos para o nosso próximo tópico, curiosidades. O roteiro original era tão grande que Cameron teve que cortar mais de 40 páginas antes das filmagens. O vilão, interpretado por Art Malik, quase não entrou no filme. Cameron decidiu escalá-lo depois de assistir a uma novela britânica. Cameron pensou em fazer uma continuação, True Lies 2, mas após os efeitos pós-2001, né, o 11 de setembro, a ideia de uma comédia com terrorismo ficou difícil de encaixar no mercado. Jamie Lee Curtis ganhou o Globo de Ouro por seu desempenho neste filme, muito bem merecido, por sinal. Schwarzenegger sempre disse que True Lies é seu filme de ação favorito. É sim, e até mais que o Exterminador do Futuro, né? Enfim, tá aí algo que é perfeito pra gente, de um certo modo, ficar admirado com tudo que aconteceu, né? Jamie Lee Curtis ganha o Oscar de melhor atriz, o Globo de Ouro de melhor atriz em drama e comédia, aliás, em musical e comédia, se destacando mais ainda pela sua performance como a Ellen, uma atriz centrada, carismática, muito simpática, e claro, o Schwarzenegger também admite que esse, para ele, é o seu melhor filme de ação. Eu acho que não tem nem como discordar dele. Eu acredito que você também gosta. Se você assistiu, você também gosta desse grande filme, sem sombra de dúvida, não é verdade? Bom, por que True Lies ainda funciona hoje? Olha, True Lies é um filme que entende perfeitamente o equilíbrio de ação insana e comédia inteligente. Tem muita explosão, tem helicóptero, tem avião, tem tiroteio, mas tem também um humor que nasce da vida conjugal, dos segredos, da rotina de um casal que se ama, mas está preso na mesmice. É um filme grande, exagerado e cheio de personalidade, típico dos anos 90, mas com uma qualidade técnica que ainda impressiona. E claro, é James Cameron, o cara simplesmente não sabe fazer filme pequeno não. True Lies está naquele patamar de filmes inesquecíveis e que é constantemente reprisado e que a gente tem o prazer de sempre estar revendo ele. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha de True Lies. Curtiu a química de Schwarzenegger com a nossa querida Jamie Lee Curtis? Que cena você destacaria como sendo uma das melhores para você? Qual é? Que cena é essa? Maravilhosa. Eu acho bem divertido quando no meio do tiroteio que ela solta a arma, né? Aliás, antes disso, ela solta a metralhadora vai caindo na escada e vai atirando e vai eliminando alguns terroristas. E em um dado momento, o personagem Harry dá umas portas nos caras, elimina alguns caras, aí ela olha assim, caramba, eu casei com o Rambo. Quer dizer, são detalhes, pequenos detalhes, mas que marcam muito a gente. Então, deixa aqui embaixo qual é a sua melhor cena e se você curte True Lies. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like, teu comentário, o teu joinha é muito importante pra gente. E claro, divulga esse vídeo para as pessoas que, como você, também gostam de cinema. Tô saltando fora, mas nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente. Have you ever killed anyone? Yeah, but they were all bad. True Lies. What can I say? I'm a spy. What can I say?